É com grande satisfação que eu falo que nosso escritório está completando 5 anos de vida. É um período de muito aprendizado, de muito conhecimento. Então, esses cinco primeiros anos a gente agradece muito a todos os nossos clientes, que sem a existência dos clientes, que confiaram o problema deles para a gente, que confiaram toda a dificuldade, porque ninguém procura um advogado se está tudo bem, né? Então entregaram na nossa mão problemas difíceis e é uma grande honra, uma grande satisfação já ter, como passa rápido o tempo, já meia década aí de atuação na Tavares Vasconcelos Advocacia. Eu vou trazer contar um pouquinho da nossa história. Estou aqui batendo um papo com a Sâmia, minha sócia, nós somos sócios igualitários nesse escritório, e aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre esses 5 anos do escritório. E queria contar um pouquinho da história, como é que o TVA começou e como é que a gente chegou até aqui rapidamente, né? O escritório, ele começa, ele é uma continuidade quase de um escritório que chamava Polo Advogados, aqui em São Caetano, que é um escritório que se dedicou muito tempo a um trabalho de ponta para uma empresa multinacional, líder de mercado no Brasil. Então, nós, dentro da Polo, toda a equipe da TVA, os 3 advogados vieram desse ambiente, e nossa formação veio desse ambiente. Então, ali nós aprendemos a advocacia dura, a advocacia de dia a dia, de fórum, de audiência, de controles mais rígidos, dos mais altos padrões de qualidade que se pode esperar de um escritório, com cobrança de metas, de resultados, gestão de processo. Então, o trabalho lá na Polo foi uma grande escola. Além disso, depois do Polo, em 2018, eu saí, o Polo entrou num processo de remissão com relação a esse grande cliente, o ciclo natural do mercado, e eu saí em 2018 e abri o escritório. E nessa época já se desenhou o começo da sociedade, que viria a se concretizar 2 anos depois, com a Sâmia, né, que tá aqui comigo. Lá, logo que eu saí, a gente fez um acordo de que ela continuaria colaborando com o escritório, com o Polo, mas já começaria a trabalhar aqui comigo, e com o compromisso de que quando ela saísse de lá, pela situação que a gente vislumbrava lá, ela se tornaria sócia igualitária. E assim foi. Depois a Sâmia entrou com tudo, com o nome, com tudo, é igual em todos os clientes. E aí a grande diferença que eu vejo da Polo para a TVA, que eu posso destacar, é que é menor, a gente não tem um grande cliente como a Polo tinha, mas a gente pode ter algumas vantagens competitivas, que é justamente a agilidade que se ganhou numa advocacia moderna, numa advocacia voltada para o público, uma advocacia com tecnologia. Eu acho que isso é muito importante. Então esse é o primeiro ponto da história. E aí, alguma coisa que você quiser complementar? Não, na verdade é exatamente isso, né? Quando você disse que a gente faz 5 anos de escritório, Tavares Vasconcelos, mas eu e o João estamos trabalhando juntos há muitos anos, não sei nem dizer desde quando, faz muito tempo. Pelo menos para mais de 10. Para mais de 10. Eu entrei 15, em 2005. Então, você deve ter entrado em 2008. Desde 2008 a gente trabalha junto. No escritório que nós estávamos, nós ficávamos numa sala, nós dois. Então, a gente já tinha o costume de discutir muitas teses, o trabalho dele e o meu, a gente fazer junto, e a gente manteve isso. Então, a gente sempre disse que eu e o João, nós dois temos um perfil que complementa um ao outro, né? Então, deu certinho, o João vai muito bem nessa parte de atendimento ao cliente, da parte comercial, de fazer palestra. Eu já gosto mais de fazer prazos, de ficar no escritório, tenho esse atendimento de gestão de processo, de prazo, eu tenho muita facilidade nisso, então a gente se complementou muito bem, e aí, claro que seria um sucesso, que eu acho que a gente é um sucesso juntos. E aí a gente tá aí caminhando, construindo esse escritório que era um sonho, e tá cada dia mais tornando uma realidade maior, assim, né, porque realmente ele tá virando o nosso filho, né, o filho que a gente teve e que a gente cuida com muito carinho. É verdade, e essa complementariedade, esse entrosamento é real. A gente tem um ambiente de trabalho muito bom, sempre foi, né, aberto para conversas, isso acaba refletindo no trabalho apresentado, né, porque é uma sociedade que está voltada e orientada para o cliente, não é para
para nossos conflitos ou brigas, uma sociedade que está sempre querendo se sobressair aos outros, que não tem... A gente é uma sociedade muito bem azeitada e quem se beneficia, a gente também, é óbvio, é muito bom ter uma sócia que a gente confia, mas também é muito bom para o cliente saber que tem uma equipe que se conhece, que se respeita e que trabalha. E Samia, o que você acha que a gente tem de diferente? Se você tivesse que tratar para um cliente, falar o que o TVA faz... que é um pouco diferente dos outros escritórios que você vê. Então, o que eu pelo menos prezo, e tenho certeza que o João também, porque a gente tem os valores muito parecidos, isso é muito legal, ainda que nós temos posturas diferentes, formas de falar diferentes, a gente tem valores muito parecidos, é o que eu mais gosto, que a gente conquistou, porque como a gente trabalhava para uma empresa, a gente tinha muito contato com outros advogados. Era difícil a gente ter contato com pessoas físicas, com clientes que realmente não conhecia termos jurídicos. E nós nos policiamos muito para fazer uma fala o menos juruquês possível. A gente tenta atualizar o cliente a todo momento. Então, várias vezes amigos meus falavam, eu tenho um advogado, ele nunca me responde, eu não sei como que tá meu processo. Porque realmente o processo tende a durar anos. Então, a gente tenta sempre atualizar nosso cliente, sempre informar ele de que passo que tá. Ainda que o processo seja demorado, eu acredito que saber em que pé está seu processo diminua a sua ansiedade. Eu gosto muito que a gente realmente não faz aventuras jurídicas, né? A gente realmente entra com o processo quando a gente acredita num desfecho vitorioso, ainda que não garantimos a vitória, a gente busca pelo menos ter algum parecer jurídico, uma jurisprudência que faça a gente entrar com aquela ação. Na defesa, né, quando a parte é ré, a gente já pontua todos os riscos do processo, a gente já tenta fazer conciliação quando a gente fala, continuar com esse processo só vai pagar juros. Então, assim, realmente a gente pensa muito no problema do cliente, a gente coloca esse problema no nosso colo. Às vezes eu e o João nem dorme, às vezes a gente conversa 8 horas da noite de um problema do cliente, às vezes a gente fica com receios, porque realmente a gente se incomoda muito de quando a gente não consegue o sucesso, né? O quanto mexe com a gente, pessoalmente. Então, acho que esse é o nosso grande diferencial. Eu acho isso muito legal. Não sei se você quer completar com alguma coisa, mas é isso que eu enxergo. Eu também concordo com que esse é o grande diferencial. Eu acho que é difícil a gente definir em palavras o que faz a gente diferente, mas é por aí. Eu acho que é tratar o cliente com respeito e com igualdade. A gente domina uma área de conhecimento que ele precisa e é isso. Não somos mais do que um cliente, não tem aquela distância do advogado que eu só vou acessar no fórum, Não, a gente tem o WhatsApp do cliente. Os clientes falam com a gente e a gente estabelece verdadeiras relações de amizade e de cumplicidade, de companheirismo, seja cliente pessoa física ou seja a empresa através dos seus gestores. Nós não temos ponte, nós não temos barreira, então é uma advocacia orientada para o resultado, para entregar para aquele cliente o que ele está precisando. Então, exatamente. A gente não tem problema nenhum é claro, existem os limites, a gente não tem a vida pessoal, a gente tem mas o nosso celular tá aí para todo mundo. Tá sempre, todo mundo. Quem quiser falar com a gente vai falar em português. E aí eu entro num ponto aqui que eu acho que é legal explicar para quem quer conhecer um pouco o nosso escritório, que a gente é baseado em 4 pilares. A gente desenhou isso no nosso logo, que está aqui, um T e um V, que é da Tavares Vasconcelos. Ele é como se fosse um losango. E cada ponta desse losango representa um dos pilares. O que a Samia estava colocando como um dos diferenciais, ele está numa das pontinhas que é a comunicação. A gente acha que direito é comunicação. É a maneira com que fala com o cliente. A gente sempre pega no pé nosso mesmo, de nós 3, um do outro, mas simples, manda um e-mail mais simples, fala com esse cliente de uma forma que ele não vai ter dúvida, que ele vai entender. Então, comunicar com o cliente é uma obsessão nossa, é uma comunicação clara, eficiente, português. Isso vem um pouco também da minha formação, eu sou jornalista de formação, coloco isso a serviço do nosso escritório também. A gente vê a comunicação como estratégia de marketing também. Esse podcast ele faz parte desse pilar da comunicação. Sim. A gente sente que tem uma função de comunicar com a sociedade os valores do direito, trazer convidados, falar. Então a comunicação é um pilar. O outro pilar que a gente tem é a gestão. A gente acredita que um escritório bem gerido, ele vai trazer melhores resultados para o cliente, inclusive no custo. Porque se a gente conseguir, e a gente não é só discurso, a gente contratou aí um BPO financeiro, por exemplo. Todo o nosso financeiro é feito por um departamento profissional, que vai ter as planilhas muito bem organizadas, as metas, a gente se reúne
todo exercício para ver quais vão ser os investimentos daquele exercício. Então a gente procura, lógico, que é uma evolução, a gente busca sempre melhorar nas áreas, mas hoje mesmo, a gente estava discutindo como melhorar os processos comerciais. Então é uma empresa, e isso é um pilar, porque a gente acredita que uma empresa bem organizada, ela vai apresentar um serviço melhor. Aí o terceiro pilar, comunicação, gestão, outro. O terceiro pilar seria a perfeição técnica. E o que isso quer dizer? A gente não é perfeito, a gente não é essa, mas a gente tem que buscar essa perfeição. É um pilar sempre em construção. Então e esse é o mais importante, porque não basta ter um discurso bonito, maravilhoso e não saber o que faz. Então a gente tem uma equipe muito qualificada. Eu tenho 2 pós-graduações, eu sou pós-graduado em Direito do Trabalho e tenho MBA em Direito Empresarial, além de 2 formações, jornalismo e Direito. Sâmia também, 2 pós-graduações, Direito Processo Civil. Empresarial e Processo Civil. O Marcelo, que também faz parte da nossa equipe, pós-graduado. Então, a gente busca, a cada caso... Além dos cursos. Além dos cursos que não param. Então, em cada caso, a gente busca estudar muito. E a gente estuda muito. Tem um grupo de WhatsApp nosso interno, que é para discutir caso. A gente conversa, a gente tem reunião para isso, para discutir caso. Então, a busca da perfeição técnica é o terceiro. E o último pilar que une todos eles é o atendimento. E por que eu coloco atendimento aqui? Porque muitas vezes o cliente jurídico, ele não consegue entender o valor do que nós estamos entregando, porque ele não vai ver, às vezes um bom advogado vai ter um mau resultado, porque tem um juiz, tem um outro lado, a causa nem sempre, não existe causa ganha, e às vezes um advogado mais ou menos, ele vai ter um bom resultado pelos mesmos motivos. Isso quer dizer que não faz diferença ser bom ou ser ruim? Não, faz muita diferença. E uma parte disso está no atendimento. O bom advogado é aquele que pontua risco, que é transparente, que consegue mostrar as chances que tem de ganhar, mas também as chances que tem de perder, que consegue acalmar o cliente em momentos que ele está aflito, que consegue estar perto desse cliente. Então a gente busca atender para que ele enxergue o valor do que a gente está fazendo em todo momento, não só no resultado. Sim. O resultado é uma parte. Exatamente. Depois dele tem recursos, né? Depois dele a gente continua uma relação, a vida continua. Até a fase de pagamento, né? Que é complicado. A gente tem que sempre dar uma possibilidade de parcelamento, a gente fica buscando teses jurídicas para, às vezes a pessoa não consegue pagar mesmo, né? Então a gente fica procurando teses, a gente teve alguns sucessos em alguns casos que a gente conseguiu parcelamentos que nem nós estávamos contando. Então a gente está sempre buscando isso. E outra coisa que eu acho muito legal foi que a gente começou a atuar em muitos processos antigos, né? E tentando resolver pepinos que acabaram passando pela mão de outros advogados e por N motivos não foram finalizados, e a gente pegou isso e falou, não, vamos tentar finalizar. E ano passado realmente entraram muitos processos antigos, a gente também tendo ação de declaração de ausente para tentar finalizar um inventário de anos, teve um processo de falência de 1900 bolinha que a gente finalizou ano passado e conseguiu livrar, né, alguns bens que ainda estavam restritos mesmo com a falência já tendo sido quitada e tal. Então isso eu acho muito legal, e eu acho que isso também tem um pouco a ver com a nossa missão, que eu gostaria que você explicasse, João. Sim. Que é cuidar com respeito e garra do problema de nosso cliente e com isso proporcionar a ele segurança e um sono tranquilo. Explique aí, que você explica tão bem. Essa missão, a gente desenhou essa missão baseado na experiência que a gente teve lá atrás, desde a Polo, e que continua e a gente procura aprimorar, que é justamente respeito e garra. É uma coisa que eu particularmente, e a gente conversando, acho que você também, eu aprendi muito isso com o Wagner Polo, que é um advogado que eu admiro muito, e que ele tem essa característica de respeitar muito o problema do cliente. Quando a gente via ele em momentos assim, extremamente aflito, porque é um problema do meu cliente, porque eu preciso. E eu fui formado nessa escola e você também foi formado. Então, a gente tem essa ideia de que o problema do cliente é um problema muito sério, merece a nossa atenção, a gente não menospreza problema nenhum, a gente não acha que é menor e a gente não ri de problema de cliente. É problema de cliente, problema nosso. Então a gente pega com respeito, com garra, vai até o fim, tenta resolver. E para que isso? Aí vem a segunda parte, que é o lado humano. A gente quer que esse nosso cliente, seja ele pessoa física, que tem muitos clientes da área de família, seja ele o empresário que tem as suas necessidades na empresa, que ele tenha segurança no advogado. E com isso tem um sono tranquilo. O que é esse sono tranquilo? É dormir bem à noite mesmo. É uma metáfora, é mais do que isso, mas é dormir, vai falar,
pelo menos nesse pepino, eu tenho gente que eu confio que tá cuidando. Pode dar bom, pode dar ruim, pode ser o 100%, pode chegar na metade, mas eu confio que eles estão se dedicando, eles estão pensando nisso para mim, eles estão buscando alternativas, eles estão tentando resolver. Então é isso que a gente quer. Ó, amigo, você entregou para mim o seu problema, você dorme, mesmo que eu não precise dormir, que eu perca o meu, você... A gente perde o nosso sono, né? É verdade. Não, eu acho legal, porque assim, a gente foi dar uma olhadinha lá no nosso Google, né, Joe? E todas as avaliações, nós ganhamos a avaliação de 5 pontos. A gente achou bem legal. A gente já tinha um pouco... A gente busca sempre tentar ver essas qualidades dos nossos serviços, óbvio. E a gente já tinha um bom indício, porque... Geralmente o cliente, ou ele volta, né? Ele tem um processo, depois ele volta. Então a gente mantém contato com clientes por anos, mesmo que o processo deles encerraram antes, porque eles vêm em outras demandas, e até processos, clientes mensalistas, que a gente basicamente mantém há anos os mesmos mensalistas, sempre entrando pessoas que se mantêm firme. Então acho que isso já era um indicativo para nós, que nós estávamos no caminho que a gente percorre, que a gente estava trilhando, né? E agora com esse Google aí, que realmente eu vi que todas as avaliações foram a mais alta. A gente tem bastante avaliação positiva, isso é motivo de muito orgulho, mostra que a gente está no caminho certo, né? E outro dia viu mesmo um depoimento que estava lá, falando, olha, Sam e João, vocês resolveram um problema que se arrastava há não sei quantos anos, queria que meu pai ou minha mãe, não lembro, estivesse vivo para testemunhar. É o tipo de depoimento que faz valer o nosso mês, faz valer o nosso ano. Então a gente tem, eu acho que essa é reflexo dessa proximidade que a gente procura ter com o cliente e dos valores que a gente está procurando colocar. Eu queria falar também um pouco, Sâmia, dos valores do escritório. A gente elencou algumas palavras aqui que definem os valores do escritório. Eu vou ler eles e vou comentar um ou outro para que o nosso cliente entenda. Defesa da dignidade da pessoa humana, combate às desigualdades, é o segundo valor. O terceiro é apoio ao empreendedorismo. O quarto, simplicidade na atuação. O quinto, comunicação clara. O sexto, aprendizagem contínua. Depois vem vida de qualidade para a equipe. E por último, ética. Sim. Então, esses são os valores que a gente busca no dia a dia. Todos eles são muito importantes. Por isso que eles estão no nosso site, por isso eles são públicos, a gente coloca para que a gente seja até cobrado. Mas eu gosto de falar sobre esses primeiros. A gente entende que também é um traço diferencial nosso, é esse respeito à pessoa. Dignidade da pessoa humana é a pedra fundamental do direito e dos direitos que a gente trabalha mais, que é o direito de família e o direito do trabalho, que mexe com o que tem de essência na vida das pessoas. Então, mesmo quando a gente está advogando para outra, a gente está advogando por uma parte, a gente respeita a outra parte. A gente sabe que do outro lado tem um ser humano, que deve ser respeitado como ser humano, estando certo ou errado na demanda jurídica dele. Então, a gente procura, dentro das empresas, valorizar o que ela tem de melhor, que são as pessoas que trabalham lá, dar boas orientações para que essa empresa cresça. Eu costumo dizer que a TVA não é um escritório de advocacia para todo mundo. A gente é um escritório de advocacia para quem tem valores. Não precisa ser exatamente o nosso valor, as pessoas divergem, mas nós não somos o melhor escritório para fazer sacanagem, para comprar um perito, para fazer... Não é a nossa praia. A nossa praia, ele vai achar, se ele quiser, aí infelizmente vai achar alguns profissionais que, infelizmente, não é. Com a gente vai buscar o melhor para ele, dentro desses padrões, da ética, da dignidade. Então, isso se reflete, não é só discurso, se reflete no nosso dia a dia. A gente é muito procurado nessa área da família. E a gente tem diversos exemplos, assim, que o nosso trato humano faz com que bons acordos saiam. Sim, é verdade. As conversas com a outra parte, né? Entender a dor da outra parte. Exatamente. A gente faz até um papel de terapeuta, às vezes. Muitas vezes. Da maioria das vezes, fica amigo do cliente, é verdade. E assim, o que eu acho muito legal, numa situação que aconteceu recente, né? Que uma pessoa que nem era nossa cliente, ela ligou pra gente no velório da mãe dela, aos prantos, porque a mãe dela tinha falecido na quinta-feira e ela tinha uma audiência na terça. E a gente não teria tempo para fazer essa defesa, a gente não tinha nem contrato com a pessoa, nada, mas por uma questão de humanidade, de
se colocar no lugar do outro. A gente atuou no processo só pedindo o adiamento da audiência e depois a gente ia ver o que ia fazer. Então, assim, a gente tá aberto a isso porque exatamente a gente coloca o problema no nosso colo, né? E aí tenta resolver. E tenta resolver. Então, a gente tem isso. E assim, tanto eu como o João, como o Marcelo, a equipe inteira, a gente é muito voltado nisso. Em tentar se colocar no lugar do cliente, em tentar resolver o problema. É muito forte isso, né, gente? Eu acho isso muito, muito legal e vai bem de encontro com nossos valores. E entra um pouco nisso de a gente pensar, de ser muito orientado para o cliente, um aspecto da nossa advocacia que eu queria explicar também, que era de ser uma advocacia digital. A gente hoje é uma advocacia moderna, a gente está alinhado com o que tem de mais moderno em termos de sistema, de valores de investimentos, para que a gente consiga fazer uma advocacia digital. Isso significa o quê? Nós não temos uma sede fixa e própria. Isso foi uma decisão estratégica tomada na época da pandemia, a gente estava para alugar essa sede, e no dia que a gente ia assinar o contrato foi aquele fatídico 16 de março, que tudo fechou, e a gente felizmente teve como andar pra trás. Que na verdade a gente tinha ganhado acho que 6 meses pra fazer reforma. A gente falou assim, pô, a gente não vai conseguir fazer a reforma. A gente falava assim, vai daqui a 2, 3 meses. A gente ia perder 2 meses, né? Mas a pandemia durou 2 anos. A pandemia durou 2 anos. E com isso a gente se estruturou. Que é essa estrutura? A gente contratou sistemas de ponta, né, para gestão de processos, sistemas que permitem a gente ter um servidor, que todos os processos são integrados, que a comunicação da equipe é eficiente, banco digital. O escritório está no nosso celular, gente. No celular, A integralidade do escritório. Um escritório de contabilidade parceiro, que também é completamente digital, sistema de assinatura de contratos digital. Calculistas, a gente parceiros, assistentes técnicos. A gente fez uma rede bem grande, né? Uma estrutura montada para que não é uma advocacia feita no improviso, ela é uma advocacia feita justamente para dar um atendimento. Qual a importância dessa? Primeiro, agilidade. A gente consegue atender com flexibilidade nosso cliente, inclusive em lugares fixos. Hoje, não é segredo para ninguém que toda cidade, todo ambiente possui muitos coworkings. Sim. A gente tem alguns coworkings de preferência aqui na cidade que a gente usa, até para que o cliente esteja habituado ao lugar onde ele vai encontrar e vai compartilhar o problema. Então, se precisa de uma reunião física, isso não vai faltar. E a gente gosta também de ir muito na sede dos nossos clientes, né, João? A gente faz isso rotineiramente. Até para conhecer melhor o negócio do cliente, que é importante para o advogado empresarial. Isso reflete também em custos, porque e entra nesse pilar da gestão que a gente quer oferecer para o cliente. Principalmente o cliente empresarial, que paga um mensal, que é aquele cliente que está lá todo dia. Em todos os escritórios, no nosso não é diferente. A nossa hora técnica ela é baseada nos custos que o escritório tem. Sim. Então, muitas vezes, essa pessoa está pagando uma estrutura que não está sendo usada, uma cadeira de luxo, uma mesa luxuosa, um prédio num lugar chique da cidade. O nosso cliente não está pagando isso. Ele está pagando quando ele precisa do coworking. A gente está pagando coworking. Lógico que tudo no final do mês vai virar custo, mas a gente procura ter uma gestão enxuta para entregar um serviço de extrema qualidade, que o que importa mesmo é a nossa integração e nosso conhecimento, por um custo que ele vai encontrar. Claro, a gente tem nossas limitações de custo, tem a tabela da OAB, mas a gente consegue ter uma advocacia de ponta com um custo proporcionalmente ok, justo. Exatamente, é isso mesmo. A gente foi muito bem pensado, não foi unânime, a gente ainda pensa, repensa, às vezes um fala, vamos alugar, o outro fala, calma, enfim, mas é porque realmente funcionou pra gente, essa é a verdade, né? Na pandemia, nós se adaptamos a esse escritório digital e mantivemos até hoje exatamente porque acabou sendo interessante, porque a gente investiu numa estrutura para ser digital. E a gente falou, por que não? Os processos já são digitais, quase todas as audiências estão sendo digitais, e nossos clientes estão cada vez buscando mais reuniões digitais. Então, realmente, a gente focou nisso e eu acho que eu ainda sou a favor de manter o escritório digital. Sim, ele tem funcionado muito bem. E ele está de encontro com essa nossa linha. O último ponto aqui que eu queria tocar, e aí a gente já vai encerrando, né? É a questão do nosso perfil de resolvedor de problemas, seja ele qual for, desde que seja da área jurídica. O advogado, ele uma parte disso eu não sei precisar se é 50, 60 ou 70, mas é uma porcentagem
porcentagem de conhecimento técnico que ele vai aplicar e a outra porcentagem, confiança. Que a confiança é na ética, é nessa confiança de que ele vai estar interessado, que ele vai estar comprometido. Então, o que eu ofereço para os meus clientes, o que nós oferecemos para os nossos clientes é conhecimento técnico, mas também confiabilidade. Então, para isso, nós temos aqui como um escritório de pequeno porte, médio porte, mais para pequeno, mas a gente tem clientes interessantes, uma rede de clientes que muito nos orgulha, é que a gente tem uma estrutura de parceiros também muito interessante. Parceiros de confiança, não parceiros daqueles que você vai arrumar na hora, não é isso. A gente conseguiu, ao longo desses 15 anos de trajetória que vem, aliás, muitos dos clientes vêm lá de trás, eles continuaram, a gente conseguiu construir uma rede que vem a partir, por exemplo, da minha atuação na OAB, que eu presido uma comissão lá, então eu dialogo com muitos advogados da cidade, a gente está sempre em contato com os melhores peritos, os melhores assistentes técnicos, advogados de todas as áreas. Então, eu tenho um exemplo dessa semana mesmo. As pessoas me procuram porque confiam na gente. Elas procuram a TVA porque confiam na TVA. E se não for uma área que a TVA atende, a gente procura atender com parceiro. Sim. A gente procura apresentar o melhor advogado dentro de um leque de parceiros que a gente tem que vá resolver. Isso faz parte do nosso trabalho, identificar o problema que ele está tendo. Eu tive essa semana, esse é um problema societário empresarial. Não é exatamente a minha especialidade, nós conseguimos ajudar, mas eu vou trabalhar com um parceiro, eu vou indicar Dr. Daniel, Dr. Daniel vai estar com você, nós vamos estar juntos. Então nós temos em várias áreas excelentes parceiros. Isso é importante que o nosso cliente, o nosso potencial cliente saiba. Ele tem a gente nas áreas que a gente é especialista, mas ele conta com a nossa confiança e com nossa dedicação em achar também quem vai resolver o problema dele. É isso mesmo, eu tenho muito orgulho do Tavares Vasconcelos, tenho certeza que a gente tem um longo caminho pela frente. Quero te parabenizar pelo Dia dos Advogados no dia 11 de agosto, e que bom que a gente seguiu essa profissão, porque eu acho que a gente realmente tem muito a acrescentar aí para a sociedade e para todos os nossos clientes e futuros clientes que virão ainda. É isso aí, eu também queria terminar só agradecendo também a nossa sociedade, essa parceria. Muito orgulho de agora a gente completa em agosto 5 anos de atividade. É muita coisa, mas é só o começo também. Passa muito rápido. Para mim parece que o escritório é um recém-nascido, mas ele já tem meia década, meia década de atuação, né? Então eu quero acima de tudo cumprimentar e agradecer cada um dos clientes, sejam os clientes fixos que estão no nosso dia a dia ou todos os clientes que de alguma forma confiaram o seu problema conosco. A gente pode dizer que tem um índice de ganhos e de acerto muito alto. Não ganhamos tudo, é impossível, nós ganhamos bastante. E quando não ganhamos, a gente tem a consciência tranquila de que fizemos nosso melhor, orientamos nosso cliente, de alguma forma ajudamos ele a superar esse problema e a seguir em frente, independentemente do resultado de um processo judicial. Advogar e ser parceiro do cliente vai muito além de um processo judicial. Vai equacionar um problema, colocar a bola no chão e fazer com que ele possa seguir a vida dele. E eu tenho muito orgulho de TVA, que eu acho que a gente consegue atingir boa parte do que a gente se propõe. Não é tudo, a gente está sempre em evolução, mas a gente tem uma advocacia de ponta com os recursos que a gente tem e com a maneira com que a gente age. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.